Querido irmão, amada irmã, que alegria podermos estar reunidos mais uma vez no nosso programa Crescendo na Fé. Hoje nós vamos falar sobre a vida religiosa consagrada, tendo conosco a presença de irmã Vilma e de irmã Maria. É uma alegria estar aqui nessa tarde e poder partilhar um pouquinho desse momento tão especial, né? Porque a gente sabe que é tão necessário esse espaço para se pensar, se refletir sobre a nossa fé, se compreender um pouco mais. E você tem feito esse papel aqui com muita dedicação, muito carinho. Os meninos da Pascom também têm se dedicado. São pessoas que não aparecem, mas que faz toda a diferença sem eles isso não existir. Então, para mim é uma alegria estar aqui e poder também partilhar um pouquinho a nossa vida, as experiências que a gente tem. Boa tarde, Denise. Saúdo também a vocês, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham através das redes sociais, né? A página do Facebook, Irmãs Missionárias Carmelitas, e a página do programa Crescendo na Fé. Neste mês de agosto, mês oportuno para que a gente possa promover essa cultura vocacional, né? Refletir a vocação em suas diversas dimensões, né? A vida religiosa consagrada, a vida sacerdotal, a vocação matrimonial e o laicato, a fim de que as juventudes possam sentir a necessidade de parar e de refletir a vida e o desejo, o anseio de Deus para com cada um deles e delas. Né? Então é uma alegria estar aqui com você neste momento. Nós que ficamos muito felizes de acolher as irmãs aqui com a gente. Então que a gente possa, nesse momento, convido você que está aí nos acompanhando a pegar a sua Bíblia e vamos fazer o nosso momento de oração. Você já vai abrindo aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. E vamos pedir a luz do Espírito Santo para que possamos nos alimentar da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus nos diz: vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros do coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós começamos este nosso programa Crescendo na Fé
nesta semana tão especial, nos preparando para no próximo domingo celebrarmos o domingo da vida religiosa consagrada na solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E nós meditamos justamente com as bem-aventuranças. Jesus que chama felizes aqueles que entendem o seu projeto de vida. O projeto de vida de Jesus, que é um projeto de vida de felicidade naquilo que verdadeiramente preenche o ser humano, naquilo que verdadeiramente enche o ser humano de Deus. E não poderia ser diferente. Falar das bem-aventuranças é falar dessa graça que Deus concede à igreja, que é a vida religiosa consagrada. Nós temos uma felicidade imensa na nossa paróquia de termos a presença da família religiosa carmelitana, da presença dos frades e das irmãs. E eu até puxo a sardinha um pouco, de me sentir muito feliz, porque Princesa é considerada casa fundadora, casa mãe da congregação das Irmãs Missionárias Carmelitas. Então, que alegria ter conosco a irmã Vilma e a irmã Maria, que já se apresentaram no início e que vão conversar com a gente hoje, que vão nos ajudar a crescer na fé, compreendendo essa graça de Deus, que é a vida religiosa, que é a vocação à vida religiosa. Quando a gente fala de vida religiosa consagrada, irmãs, surge muitas questões, muitas perguntas. Às vezes a vida religiosa ainda está revestida de muitos véus para muita gente, e é preciso retirarmos esses véus que cobrem a verdade sobre a vida religiosa consagrada. Então eu queria começar de uma forma bem pessoal, bem familiar mesmo, para a irmã Vilma, para a irmã Maria. O que é a vida religiosa consagrada? O que é ser uma religiosa na igreja, na sociedade, nos tempos de hoje que nós vivemos? Antes de tudo, é um gesto de confiança em Deus. É fazer uma experiência do chamado. A gente não... Eu, por exemplo, Vinícius, eu não me planejei, eu quero ser uma religiosa e vou ser uma religiosa, né? Eu senti uma provocação que veio chegando aos poucos, e aos poucos eu fui me deixando cativar, conquistar, fazer esse caminho, e adentrei por esse caminho e hoje, sou uma religiosa de mais de 30 anos de vida consagrada. E sou feliz. Isso acontece como? Isso acontece, antes de tudo, por uma experiência de Deus na vida. Que, no meu caso, não é aquela experiência de Deus que a gente lê na vida dos santos, Porque, às vezes, a gente tem uma tentação de fazer da santidade algo muito romântico, muito prazeroso. Até o sofrimento se torna um sofrimento romântico, E, na verdade, as coisas vão acontecendo de forma muito concreta, e a partir dessa relação de cativar, porque o Senhor vai nos dizer, eu te seduzi, E nessa sedução, nesse convite, nessa conquista, existe o desejo de ir cada vez mais aprofundando nesse segmento, e a partir do segmento, então você vai se desapegando daquilo que você tinha, de um trabalho, de um emprego, de um projeto de vida, às vezes da família, às vezes da gente mesmo, da família, que é o grande tesouro que a gente tem. Sim. As relações de amizade, os companheiros de grupo de jovem, e a gente começa a enxergar, então é um segmento que a gente vai se desapegando daquilo que nós tínhamos e nos arriscando naquilo que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente entende que existe um caminho a ser seguido e que deve ser galgado. Nem sempre eu pelo menos eu não tinha noção do que ia dar, porque eu sou do Sul, sou do Paraná, e deixei o Paraná e vim ingressar numa congregação no sertão da Paraíba. Então eu não sabia o que ia dar, como ia ser. Mas eu sabia que eu tinha que fazer esse caminho para poder entender. Enquanto eu não deixasse esse caminho para trás e não pudesse dar os passos, minha mãe chegou a me perguntar, viu, você tem certeza do que você está fazendo?
Eu disse, mãe, eu não tenho certeza de nada, mas eu sei que eu tenho que fazer, para eu poder entender, né, e fazer esse caminho. Então, a vida religiosa, no meu entendimento, é antes de tudo isso, um ato de fé, de acreditar, lembrando que a gente não está pronto, a gente não é santo, nada está arrumadinho, né? Isso a gente vai acertando. Ora tem pessoas que contribuem, ajudam, ora tem alguns que provocam, dá uma balançada. Mas é isso, é acima de tudo acreditar que Jesus é que é o Senhor da história, do caminho, da vida, do projeto todo. E na simplicidade da criatura, né, que sou eu, do humano, eu acredito no divino, que se manifesta e faz isso tudo. E a partir daí então vai afunilando e termina se tornando uma consagração de uma vida que perdura, né? Que permanece. Eu tenho em mim que a minha vocação é uma graça que Deus me concede a cada dia. E a vocação, ela se manifesta, a minha se manifestou de algo muito concreto, né? Da minha realidade junto com a minha família, o bairro onde eu habitava. E eu escutava sempre a convocação da necessidade de uma evangelização pastoral, missionária, junto ao povo. Bem como o clamor que brota, né, da vida do povo, dos pequenos, pedindo de nós uma presença. Então é isso, né? Para mim, a minha vocação é essa graça de Deus na minha vida. E ser religiosa, ser consagrada, é ser luz, né, na vida das pessoas, é ser sinal de ressurreição. Aquela experiência que Maria Madalena viveu de encontro com o ressuscitado, né, de experimentar essa alegria do Cristo na sua vida e não consegue se conter e quer que outras pessoas também façam essa experiência com o mistério, com o próprio Cristo. Então, acho que a vida religiosa é um pouco disso, né? De ser esse sinal de vida, do ressuscitado na vida do povo. Tanta gente sofrida que precisa de uma presença, de uma escuta, de uma palavra. Escutando a irmã Vilma e a irmã Maria, eu me lembrava de algumas coisas que a gente vai, ao longo da nossa caminhada de igreja, a gente vai construindo. Irmã Vilma falava sobre a santidade da vida religiosa. Nós falamos semana passada da santidade no matrimônio. Vamos falar ainda na próxima semana sobre a santidade na vocação específica do leigo que está ali doado aos serviços pastorais, aos serviços dos movimentos da igreja. E quando a gente fala dessa santidade, eu me lembro muito no movimento que faço parte, que é a Renovação Carismática Católica, nós costumamos dizer que ser santo não é ser abestalhado, porque tem muita gente que pensa que ser santo é viver com a cara para cima e esperando que Deus aconteça na nossa vida os milagres, os prodígios, e a gente não olha para a santidade como uma coisa concreta. E irmã Maria fechava esse pensamento, foi algo assim muito forte, que eu, além de tudo, todo esse testemunho belo da vida religiosa, mas esse caminho que a vida religiosa proporciona à igreja. A igreja, a vida religiosa, ela proporciona à igreja um rosto de proximidade com aqueles que necessitam, um rosto de proximidade com aqueles que têm sede de Deus, e uma sede de Deus que não é somente espiritual, mas é também material, humana, é no concreto da vida. E é quando eu me disponho a ser luz, é quando eu me disponho a estar ali no meio do povo, é quando eu me disponho a olhar para aqueles que ninguém olha, que eu vou me construindo na minha vida cristã, e que eu vejo as religiosas e os religiosos se construindo na vida religiosa, e a gente vai se tornando luz. Isso é muito bonito, isso é muito forte. E quando a gente vai ouvindo sobre isso, nós sempre percebemos, não sei se você que nos acompanha de outras paróquias, na sua paróquia existem grupos de irmãs ou frades, que vivem essa vocação bonita da vida religiosa consagrada, mas nós aqui na nossa paróquia vemos
o quanto a vida religiosa consagrada foi fundamental, até mesmo na construção da sociedade de nossa cidade. A gente tem aí um exemplo muito forte no âmbito educacional. As irmãs foram as pioneiras na educação do nosso município. Eu lembro aqui o testemunho de irmã Alice, de uma memória saudosa e que a gente tem tanto apreço por ela e que doou-se na questão da saúde, na organização dos serviços de saúde no nosso município. E quando a gente olha para tudo isso, vem à mente e ao coração essa indagação, da vida religiosa, não somente no âmbito igreja, mas no âmbito sociedade, no meio do povo. Como essa vida religiosa ela realmente se torna luz na vida social. Porque a gente vê muito, hoje nós temos passado, eu disse que ia falar pouco, mas eu não consigo. Eu gosto de me ouvir. A gente tem visto muito ultimamente nas redes sociais, nas páginas católicas, infelizmente nós temos visto uma cisão, uma divisão muito grande, onde uns olham só para o céu, outros olham só para a terra e muitos esquecem do equilíbrio, do olhar para frente, onde eu contemplo céu e terra, e a gente passa por esse risco, essa tentação de olhar para a vida cristã e de modo muito especial para a vida religiosa consagrada como uma realidade unicamente celeste e esquece de ver o chão onde essa vida religiosa pisa. Então, com esses anseios, eu queria dirigir essa pergunta às irmãs. Quando nós olhamos para a vida religiosa consagrada como luz no meio da sociedade, o que a gente pode dizer dessa vida religiosa consagrada como luz para a sociedade, para o meio em que vivemos extra-igreja? Primeiro de tudo, nós só podemos dar aquilo que está dentro de nós, E às vezes a gente comenta muito das situações, as circunstâncias que a gente comenta assim, que você falava de olhar para o céu, e olhar para baixo, E nesse baixo a gente vê olhar para o irmão, Sim. Enxergar o outro que está ao nosso lado. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós nunca diz Pai meu, Pai Nosso, e isso tem todo o sentido. Não é por um acaso que Jesus quando chama no coletivo, chama um, mas é um coletivo, estão juntos. E a sensibilidade, a nossa sensibilidade como vida consagrada, ela perpassa essa dimensão da sensibilidade ao outro. Você dizia, o início da nossa congregação aqui, Princesa Isabel, foi voltado para a questão educacional. Por quê? Não existia educação pública, Quem tinha oportunidade de estudar em capitais era quem tinha boas condições financeiras. E aí o que existia? Existia toda uma população à margem, sem educação e sem professores. Então a primeira preocupação que Frei Casanova teve foi fundar um grupo para poder que esse grupo formasse professoras e essas professoras pudessem atender a ideia do multiplicador, Atender. E eram perto das irmãs que atendiam em Triunfo e das irmãs que estavam no Recife, nosso estilo de ser era mais simples, era mais adequado para muitas famílias que residem nesse sertão. E aí é isso, a vida religiosa é ser luz onde as coisas estão obscurecidas, Hoje em dia, a educação já não é mais essa provocação para a vida religiosa. Sim. Hoje nós temos o grande desafio para nós, as missionárias carmelitas, nesse momento, é atualizar o nosso carisma nesse contexto hoje. E a nossa oração continuamente é essa, que o Senhor nos inspire e nos dê as condições e o processo para que nós possamos ir atualizando o nosso carisma. Porque hoje o grande apelo é a questão onde a vida está ameaçada. Ali é o nosso lugar. E aí a gente ter a coragem de mexer nas feridas que hoje a humanidade traz para nós, a sociedade traz para nós.
E muitas vezes nós temos que romper com aquilo que foi construído, com aquilo que já está pronto, com aquilo que nós já sabemos fazer. Então a vida religiosa, antes de tudo, ela tem que ser profética, para ter a coragem de desmanchar o que está pronto, sem saber do que vai ser, né? Mas ser capaz de ter essa sensibilidade diante da dor do irmão, né? Hoje em dia nós temos muita fragilidade psicológica, fragilidade afetiva das pessoas, né? São grandes os desafios, e aí a gente se coloca, né? Senhor, dai-nos a condição, as nossas luzes, para que também possamos ser luz para o outro, né? Espaço de acolhida, espaço de fortalecimento, né? Acima de tudo, de poder acolher o outro que sofre e acolhendo, né? Maria citava, Maria Madalena, né? Que quando encontrou Jesus teve necessidade de anunciar, deixa balde, deixa tudo e vai dizer, encontrei o Senhor. Então a gente também ser capaz de provocar que o Senhor nos inspire, nós a sermos capazes também de provocar isso no outro, que a nossa prática, o nosso envolvimento faça com que o outro também tenha um desejo de seguir e anunciar. Você falava um pouco da riqueza da vocação matrimonial, né? Que riqueza que é. E a gente tem que estar sempre nessa contrapartida, né? Nós somamos, né? O tempo todo. Aqui nós estamos somando, né? Então isso faz toda a diferença da nossa presença, do nosso jeito de ser. É claro que cada pessoa vai ter um jeito diferente do outro, né? Cada congregação tem um jeito diferente, mas sempre existe isso, né? Uma provocação, orientação. E você citava há pouco, né, a questão da bipolarização ideológica, né? E a gente está inserido nesse contexto não só dessa bipolarização, mas também de uma conjuntura que nos interpela, né? É a questão de uma sociedade capitalista, onde vai gerando marginalização, né? Pobreza, e uma Bíblia ia colocando essa dimensão, como também há um grande clamor mediante a questão ecológica do nosso planeta, a Terra-mãe, como nos diz o Papa Francisco, e nós somos interpelados a ser luz dentro dessa situação. Como foi que surgiu a vida religiosa consagrada? Senão, ela surgiu como uma resposta a uma sociedade que não vivia mais a essência do cristianismo primitivo, né? Aquilo que a comunidade dos apóstolos coloca, né? Que eles tinham tudo em comum, partilhavam o pão, viviam a oração, viviam a fraternidade, tudo era colocado em comum. E aí foi se perdendo essa essência do cristianismo, então surgiu a vida religiosa consagrada como resposta ao Senhor para viver ou retomar esse modo de vida, não é isso? Então, o estilo da vida religiosa consagrada, de viver a fraternidade, de viver a busca de viver o Evangelho, é uma interpelação também a essa sociedade capitalista, individualista, né? Então, a vida religiosa vai ser esse sinal, essa luz também para essa realidade, né? Quando nós escutamos esse testemunho das irmãs sobre essa presença que transforma a sociedade, essa presença da vida religiosa que transforma, eu me lembro assim de muitas congregações, muitas ordens religiosas, e quando a gente vai olhando para a riqueza da igreja, nós vemos o quanto essas congregações se complementam. Irmã Vilma falava da vocação matrimonial e da vocação religiosa, que aqui faz um intercâmbio, porque eu vivencio a vocação matrimonial, as irmãs estão na vida religiosa consagrada. Eu acredito que todos os chamados na igreja, eles são complementares, né? Até porque Cristo, quando chamou os 12, cada um era de um jeito. Ele não chamou 12 pessoas iguais. Cada um tinha uma peculiaridade, desde o traidor, Judas, até o atravessado Pedro, que se tornou o primeiro. E a gente vai olhando para isso e vai olhando também para a vida religiosa. Irmã Maria falava algo muito importante.
A vida religiosa, ela nasce quando a igreja percebe que está faltando alguma coisa em algum lugar. Então, quando se percebeu que as pessoas descuidavam da oração, vem Bento, lá em Núrcia, na Europa, e funda os beneditinos. E aí vai surgindo tantas congregações monásticas ligadas a ele. Quando se percebe que as pessoas estão perdendo o ideal da pobreza evangélica, o ideal da castidade, o ideal da obediência a Deus, vem Francisco, vem aquele grupo dos primeiros moradores do Monte Carmelo, que depois vão se chamar Carmelitas, vem Domingos de Gusmão, já através dessa questão da pobreza, mas lembrando da pregação, da importância de anunciar o Evangelho. E ainda hoje, congregações e congregações nascem a partir daquilo que o Espírito Santo sopra na igreja. É muito rico ver, e quando a gente fala de vida religiosa consagrada, não sei se as irmãs partilham dessa minha visão, mas eu também falo das novas comunidades que hoje surgem, que são movimentos de leigos, né, que têm uma forma de viver diferente dos religiosos e religiosas que já surgiram nas congregações, mas que também respondem ao apelo dos tempos de hoje. E é bonito ver como vai se complementando. A congregação, já as irmãs vão falar um pouquinho para a gente da congregação mesma, né, da qual elas fazem parte, mas eu já dou um spoiler aqui, porque tem uma frase de Frei Casanova, e que nós cantamos, porque a irmã Nalda botou a gente para aprender, para cantar com ela muitas vezes, que é: ide aonde ninguém quer ir. Você que está aí assistindo a gente nesse momento, você já parou para pensar na profundidade disso? Ide aonde ninguém quer ir. Será que você tem coragem de ir onde ninguém mais quer estar? As irmãs são chamadas a isso. E elas vão. É bonito de ver isso, gente. Eu fico doidinho quando eu vejo um negócio desse. Tem ali aquelas irmãs que viviam ali na sua família, como a irmã Vilma, lá no sul, que é uma cultura diferente da cultura do Nordeste, como a irmã Maria, que teve uma experiência com outra família religiosa, como outras pessoas que vêm de vários contextos e que deixam tudo e vão se tornar religiosos e religiosas e vão evangelizar nas águas do Araguaia, lá no Pará, lá no Mato Grosso. E aí a irmã Vilma e a irmã Maria falavam e foi vindo à minha mente irmã Dorothy Steng, uma religiosa que deu a vida e que foi onde ninguém queria ir, foi mexer com os grandes latifundiários do Pará para dizer: está errado, não pode ser assim. Um Dom Pedro Casaldáliga, falecido há pouco mais de um ano, e que deu a sua vida também doando-se por aquele povo que precisava, e tantos outros que saem ali do seu conforto e vão se tornar religiosos para evangelizar nesses lugares, para evangelizar numa favela, para evangelizar numa cidade de interior esquecida pelos governos, esquecida pelos administradores públicos. E em todos esses lugares, mesmo com tanta gente dizendo que o social não é ocupação da igreja, os religiosos nos mostram que eles estão ali sendo luz de Cristo naquela realidade, porque o Evangelho ele é luz para toda a realidade. Isso encanta a gente. Antes de pedir às irmãs que falem sobre a congregação, eu fui seminarista por 6 anos e no último ano eu fiz a experiência de morar em Belo Horizonte, um grande centro, para estudar teologia. E lá eu fiquei responsável por trabalhar com uma comunidade chamada João Alfredo e 90 Lojas, que é uma comunidade de periferia, que fica ali próximo do metrô de Belo Horizonte. Pessoas que vivem numa situação bem delicada. O tráfico de drogas é constante, a gente tem famílias e mais famílias que já perderam alguém, a maioria das famílias já perdeu alguém para o tráfico, já perdeu alguém para o mundo do crime, e a gente foi trabalhar ali, onde aparentemente ninguém mais queria ir.
E a gente percebe que esse apelo de Frei Casanova vale para a igreja toda. E ali, naquele meio, onde a gente via tantas dificuldades, eu pude fazer a experiência de uma riqueza. Porque a riqueza do amor e da fé que aquele povo tinha era uma coisa fantástica. Era algo assim que encanta. E que se você realmente se deixar cativar por isso, você enlouquece de tanto amor. Por falar de Cristo ali, onde precisa ser escutado o nome de Cristo. Não que em outros lugares não precise, mas no coração dos pequenos que dá frutos primeiro. Eu fico encantado demais com isso. Quando a gente fala disso, a gente inevitavelmente lembra da congregação. Porque a congregação está presente nesses lugares, junto dos pequenos, como a irmã Maria falava, como a irmã Vilma lembrava. E falando da congregação mesmo, vamos fazer aqui um chamado vocacional. Um convite a você, moça, jovem, que está aí, escutando as irmãs. Quem sabe você não se sente chamada a ser também uma missionária carmelita. E aí eu pergunto às irmãs, de uma forma bem natural, bem espontânea, o que é ser irmã missionária carmelita? Antes de tudo, é querer viver numa irmandade. A gente, se você pergunta assim, qual é a diferença da vida das irmãs com a vida da família? Nós não escolhemos com quem nós moramos, mas nós sabemos que com quem nós moramos tem o mesmo projeto de vida, que é a vida voltada para a missão e para a oração. Então nós vamos estar sempre, a cada dia, alimentando a nossa fé, o nosso compromisso missionário, a partir da nossa vida de oração, da escuta da palavra, do cantar os salmos, do partilhar, trazer a vida do povo para as nossas orações, né? Que sempre está presente, a vida dos irmãos que sofrem, as angústias dos dias atuais, sempre estão presentes. Então, e nós somos uma porção de mulheres, né, que escolhem se consagrar por causa desse projeto. Então, nós vamos viver em comunidade. Vivendo em comunidade, nós não dizemos que o que nós temos é nosso, né? Uma trabalha num determinado serviço que tem uma remuneração financeira, a outra trabalha, às vezes a senhora mesmo é professora, né? Eu sou professora da rede municipal, então eu tenho uma remuneração, né? E aquela remuneração vai para o caixa da comunidade. Tem uma irmã que gerencia, né? Que cuida disso. Mas às vezes tem uma irmã que não tem remuneração, que trabalha muito mais do que eu, né? Então, assim, a gente quebra o capitalismo, né? E o valor está a partir da disposição, do querer, né? E as diferenças de uma com a outra não nos separa, mas nos une mais, nos complementa, nos completa, né? Você falava do ir de onde ninguém quer ir, e no sábado passado, irmã Francinalda chegou em Novas Terras, né? Está lá na Arquidiocese de Goiás Velho, na cidade de Ceres. Então, ela foi assim, ela torceu muito para nós irmos, e ela foi com o coração pequenininho, né? Quem convive com ela sabe as brincadeiras todas que passou, tudo, mas foi um ato de confiança, né? Ela é a irmã Sidilene. E a gente vai por quê? Porque a gente confia nesse colegiado. Confia em Deus, né? Acima de tudo, mas confia nesse conjunto. E quem enviou? A madre, né? Mas nós, as irmãs, nós sentamos em assembleia, refletimos, vimos a carta de um bispo fazendo pedido, dizendo como seria, qual seria. Quer dizer, então, tudo passa por essa relação da fraternidade, da irmandade. E isso faz toda a diferença. E nossa comunidade quis muito essa fundação, lá na Diocese de Goiás Velho. E ela foi, e é como se eu também estivesse lá, né? Então, isso faz parte, né? E aí tem também a dimensão missionária, né, irmã Maria? Quando você pergunta o que é ser missionária carmelita, quando você perguntou, me veio à mente uma máxima da Madre Carmelita, que a religiosa é uma vela que se consome
a se consumir por Jesus. E a missionária carmelita é isso. Essa vida doada ao Evangelho, à causa do Reino, e essa doação ela perpassa pela vida em fraternidade, como o Vilma foi enfatizando, e também na atenção, no carinho, na acolhida, no afeto, e as pessoas que procuram as missionárias carmelitas. Vive esse espaço de acolhida e de aconchego. Então, ser missionária carmelita é isso, é se consumir por Jesus e pelo Reino. E agora, quando Irmã Maria falava, né, citava a fala do Padre Carmelita, eu lembrei. Na nossa capelinha, a gente, agora, né, hoje, né, a gente está tem um castiçal e tem uma vela, e a vela ela é grande e está se consumindo. Aí ela está assim, né? Aí eu olhei, pensei, eu troco essa vela, eu vou deixar. Porque às vezes a gente tem a tentação da vaidade, né? Querer botar uma vela inteira de novo, né? Porque é bonita, né? Mas a gente lembrar disso, mesmo na vida religiosa, mesmo quando a fragilidade está presente em uma religiosa que já serve por 65 anos, né? Nós temos irmãs de 70, mas elas estão ali como uma velinha acesa, né? Há poucos dias nós visitamos o Carmelo de Cajazeiras, né? E nós tivemos a felicidade, faz um bom tempo que a gente não visitava por causa da pandemia. A gente ia, aconteceu o dia, eu fui ao Carmelo 3 vezes, 4 vezes, não me engano, para uma reunião, alguma coisa assim, usando máscara, todos os cuidados, mas a gente não podia adentrar para se encontrar com as irmãs idosas por causa da proteção, do cuidado, né? E aí dessa assim, vamos, vocês vão de máscara, a gente se cuida. E a gente vê cada irmã ali, tem irmã que está no meio, tem irmã que está conversando, contando as histórias, dando conselho, mas contando uma vida, essa velhinha que ainda está ali, ainda tem um pavio, né, aceso, ainda consegue iluminar, porque nós nos sentimos iluminados, não foi, Maria? O testemunho dessas irmãs idosas para nós é enriquecedor, é fortalecedor, nos traz esperança, né? Na vida religiosa consagrada. E elas enfatizavam, né? Não deixe de amar Jesus, ame muito Jesus. E Jesus diz, né? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então, a missionária carmelita tem essa missão, né? De apacentar, proteger, amparar, tirar às vezes existem relações que podem ser doentias, não faz bem à pessoa, é necessário que ela quebre aquele momento, que ela dê a volta, que ela faça um outro processo. Então eu entendo que a nossa vocação passa por aí, não se apegar ao material, né? Se agora na saída aqui, mais uma vez eu vou citar com a Francilda, você vai ficar morta de feliz, né? Muito feliz. Mas a Francilda ficou 9 anos em Princesa Isabel, tinha um trabalho bem intenso com crianças, adolescentes, pessoal do campo, educação contextualizada. Isso ela foi juntando o material do trabalho dela, né? E agora na viagem dela isso tinha que caber em 2 malas, né? Então assim, foi deixando. E eu me diverti, né? Com perto, porque a fraternidade também tem esse aspecto, que a gente também se diverte bastante. Mas então a gente tem que deixar, chega um momento, por mais que você, e sem chegar lá ou precisar, mas você deixa, né? Confiando que quando chegar lá, tudo vai dar certo e a vida é reformulada, né? O Espírito quem conduz. O Espírito conduz, isso mesmo. Que alegria poder ouvir esse testemunho das irmãs, que alegria poder falar da vida religiosa consagrada como essa luz para a igreja, que ilumina não só quem quer ser uma religiosa ou um religioso, mas ilumina todo cristão. Isso é muito bonito, é muito belo. E uma coisa, Vinícius, que eu acho assim, às vezes a gente tem muito em mente, a vocacionada, ele tem muito em mente como que eu tenho que ser santo para ingressar. Não. Eu tenho que aspirar à santidade, que todos nós somos convidados, né? Exatamente. Todos os batizados são convidados. Então, eu sou santa, ele não. Eu aspiro à santidade, é outra
tem hora que eu faço o que eu quero, tem hora que eu faço o que eu não quero fazer, mas eu sei que esse é o caminho, né? Tem hora que eu nem faço o que eu deveria fazer, né? Mas o caminho é esse, e a gente vai seguindo, sabendo que a santidade é um processo, né? Não é porque a gente vê a história de Santa Teresinha, de São João da Cruz, de São Francisco de Assis, não é algo pronto, é algo que cada dia é um novo tijolo, uma nova peça que vai sendo colocada, e as coisas vão acontecendo de dentro para fora. Não se iluda de achar que a gente veste uma aparência, se preocupar com a aparência, mas se preocupar com o coração. O que no meu coração que ainda me maltrata, que maltrata outro? Então eu vou curando essas coisas no meu interior e a partir daí eu vou fazer nesse processo de santidade. E quando eu sou capaz de curar essas coisas que eu tenho dentro de mim, eu também sou capaz de entender essas coisas, essas fragilidades que o meu irmão tem. E a partir daí eu sou capaz de resgatá-lo, de ajudar ele a ter mais confiança nele, a fazer esse processo todo. Tudo passa pelo amor, né? A gente pode dizer muitas coisas, dar muitos exemplos, mas acima de tudo, o amor e o perdão. Porque se a gente verdadeiramente nós amarmos, antes de tudo tem que ter o perdão, porque aí a gente consegue resgatar e fazer a diferença na nossa vida e na vida daquele que está conosco. Que bom. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então, que bom que você nos acompanhou hoje. Hoje, assim como na semana passada, nosso programa foi um pouco mais longo do que o habitual, mas é necessário, a gente não pode deixar se perder essa riqueza que a gente tem aqui nesses dias do mês vocacional. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe para muita gente. Você que está no Facebook, hoje nós temos uma graça grande demais. Nosso programa está sendo transmitido tanto pelas redes sociais da nossa paróquia, quanto pelas redes sociais das Irmãs Missionárias Carmelitas. Então você aí se inscreva, curta a página das Irmãs, tá certo? Compartilhe, comente. Se você está assistindo pela página da nossa paróquia, nos ajude, contribua com as estrelinhas, contribua sendo um dizimista. Se você se sentir tocado, também contribua com a evangelização promovida pela Congregação das Irmãs. As irmãs, elas vivem dessa providência de Deus. Então, se você se sente tocado, ajude também financeiramente, ajude com as orações, pedindo a graça de muitas vocações, tá certo? Então, se você deseja fazer parte da congregação, tem alguma moça, alguma menina que se interessou, irmã, como é que ela faz? O que é que ela vai fazer para procurar o acompanhamento vocacional das Irmãs Missionárias Carmelitas? Hoje em dia, as mídias, né, estão o tempo todo aí. Então, nós vamos estar colocando os nossos contatos, né, nas duas páginas da paróquia e da congregação. E acredite, faça o contato. Ninguém sabe o que vai ser amanhã ou depois. Se deu o direito de conversar, trocar ideia, tem as irmãs que acompanham, nós fazemos. Normalmente a gente tem esses contatos à distância e depois nós temos contatos pessoais, faz visita, vocês vêm nos visitar. Então tudo isso faz parte do quê? De um enamoramento, e isso vai amadurecer na vocação. É isso? Não é isso, né? Todas as congregações estão aí à espera de alguém que deseje, que aspire, que tenha disposição de fazer esse caminho, e elas são diferentes uma da outra. Faça o discernimento, veja com qual você se identifica, o carisma, o jeito de ser, o serviço que presta à igreja, e faça o contato. Acima de tudo, a igreja precisa do seu serviço. Lembre-se disso. Você é necessário para a sua paróquia, para a sua comunidade. Antes de tudo, você deve ser engajado na sua comunidade eclesial. Depois, você quer amadurecer um pouco mais e se colocar a serviço de uma congregação para ser enviada a outras terras, a outros lugares. Mas todos nós estamos aqui à disposição para poder conversar um pouquinho, amadurecer as ideias e assim, então, ajudar você no seu discernimento vocacional. Que bom, que alegria.
Então que nós possamos continuar unidos, você possa continuar aí conosco, tá certo? Todas as sextas-feiras. Hoje, de modo muito particular, nós começamos mais cedo, né? Começamos às 5 horas da tarde, porque logo mais nós vamos acompanhar as celebrações da Semana Nacional da Família em nossa paróquia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos continuar juntos, crescendo na fé.